A paz de Cristo Jesus. Vamos à segunda mensagem sobre o livro de Atos. O tema de hoje é como viviam os irmãos. Atos 2, 42 ao 47 é a nossa leitura bíblica. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiu com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O texto em foco, conforme a nossa introdução, pinta um quadro da vivência dos irmãos nos primórdios da igreja. Vejamos a seguir como estes irmãos viviam. Em primeiro lugar, eles perseveravam, e este ponto aqui, esta palavra perseverança, é a palavra-chave do texto. Eles perseveravam, eles aprenderam a ser perseverantes, constantes, firmes, persistentes. E esta palavra perseverança é uma palavra que nós devemos abraçá-la e vivê-la no contexto da fé cristã, conforme nós encontramos na vivência da igreja em Jerusalém. Eles perseveravam em algumas coisas. Primeiro, a Bíblia diz que perseveravam na doutrina. Então, em primeiro lugar, eles perseveravam na doutrina, no ensino, na didache. Eles perseveravam no ensino. A igreja, o cristão, precisa perseverar no ensino da palavra, aprender. Você precisa estar na escola bíblica dominical, você precisa estar no culto de ensino, você precisa ler a sua Bíblia, aprender a manusear a sua Bíblia, você precisa aprender a palavra de Deus. Observe que a primeira perseverança dos discípulos, em ordem de prioridade, é a perseverança no ensino. Nós somos salvos para que nós venhamos a conhecer a palavra de Deus. A perseverança no ensino. Então, a igreja, nós precisamos a cada dia se dedicar mais a ensinar as Escrituras, a aprender as Escrituras e a praticar as Escrituras. É prioridade da igreja. Tenha cuidado quando você chegar em algum culto, em alguma reunião, em alguma igreja que a palavra de Deus é desprezada, que o líder não se prepara para ministrar um sermão, os irmãos não têm amor pela palavra de Deus. Esta igreja precisa voltar ao primeiro amor. Volte aos ensinos, aos estudos, ao conhecimento da palavra de Deus, porque diz a Bíblia: o meu povo foi destruído porque faltou-lhe conhecimento. Então, a falta de conhecimento é a causa de destruição. Em segundo lugar, eles perseveravam na comunhão, a koinonia. Eles perseveravam. Estes irmãos aprenderam a perseverar na comunhão. Nós sabemos que na igreja existem pessoas com diferentes temperamentos. Um é colérico, um é fleumático, um é melancólico, o outro é sanguíneo. Então, a outra é supina. Então, há diferentes temperamentos e nós precisamos aprender a conviver em comunhão, e o Espírito Santo ele nos capacita, nos dá graça para que nós possamos perseverar em comunhão. Então, uma igreja que persevera em comunhão, ela não persevera em contenda, ela não persevera em inveja, ela não persevera em rancor. Ela é uma igreja perdoadora, é uma igreja que sabe perdoar, é uma igreja que sabe amar, é uma igreja que sabe suportar uns aos outros, é uma igreja que persevera para viver bem. O relacionamento é fundamental. Você contribui com a comunhão da igreja, você contribui para que a igreja esteja mais unida a cada dia servindo ao Senhor. Isto chama-se também koinonia. Em terceiro lugar, eles perseveravam no partir do pão. O partir do pão é uma representação da ceia do Senhor. Eles perseveravam no partir do pão. Você participa da ceia do Senhor, você persevera. A igreja primitiva, todos os domingos, ela participava da ceia do Senhor. E eles faziam isso com perseverança. Era algo muito assim real e algo muito extraordinário para eles. Quando Paulo fala da ceia do Senhor em 1 Coríntios 11,
Ele disse que nós devemos realizar este ato até que ele venha. Ou seja, a ceia do Senhor, ela está ligada, ela tem a ver com o arrebatamento da igreja. Volte a cear, seja participante da ceia do Senhor. Se você falha, uma vez ceia, outra não, persevere. Deus quer a tua perseverança em relação à ceia do Senhor. Em quarto lugar, nós vamos ver que esta igreja é uma igreja de oração. Eles perseveravam nas orações, aprenderam a ter gosto pela oração. A oração fala de intimidade. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, os judeus eles nunca oravam chamando Deus de Pai, mas Jesus, ele no Novo Testamento, ele apresenta a Deus como Pai, mostrando que na oração nós temos intimidade com Ele e mostrando também que a oração ela quebra toda a nossa prepotência e faz com que nós venhamos a depender de Deus, demonstrar esta dependência de Deus. Perguntaram a A.W. Tozer sobre o que era mais importante, a oração ou a palavra. E Tozer respondeu, o que é mais importante, a asa direita ou esquerda de um pássaro? A oração, ela é realmente importante. E eles perseveravam no templo, eles se reuniam no templo. Inicialmente, enquanto permitiam, eles estavam lá se reunindo, cultuando ao Senhor. Depois que houve perseguição contra a igreja e a fé era proibida, o cristianismo era proibido, eles foram se congregar em casas, em cavernas, em vários lugares, mas eles não deixavam de se congregar. Volte a congregar, participe de uma igreja local e assim desfrute dos cultos, das reuniões, dos trabalhos, das iniciativas desta congregação local. Agora, eles tinham alguns elementos importantes que davam brilho a esta comunhão, a esta vivência. Em primeiro lugar, em cada alma havia temor. O temor em cada alma havia temor. Está aí na tela. Então, o temor é aquele dispositivo que faz a gente acordar diante de um perigo. É aquele dispositivo que nos alerta, é perigo, é uma tentação, é algo maligno que quer te derrubar, é algo que quer tirar o foco de você estudar a palavra, que quer tirar o foco de você ter comunhão com os irmãos, que quer tirar o foco de você participar da ceia do Senhor, que quer tirar o foco de você ser uma pessoa envolvida com a oração e com o congregar. Então eles tinham o temor na vida. O temor, ele é o princípio da sabedoria. Em segundo lugar, eles tinham a união e eles tinham solidariedade. Observe que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles estavam juntos porque eram unidos e nós precisamos nos unir nestes dias ainda mais, tirando todo o nosso preconceito, toda a crítica exacerbada, exagerada. Quando nós não aprendemos a viver em união, nós não aprendemos também a viver a fé cristã. Provérbio 18 diz assim, aquele que se isola insurge-se contra toda a sabedoria. Nós não podemos nos isolar, nós não somos ilhas, nós precisamos estar unidos, servindo a Deus e na presença dEle, fazendo o melhor para Ele. Os irmãos tinham união, eles sabiam se relacionar, viver junto, trabalhar juntos, adorar a Deus juntos. Isto é fundamental para uma fé saudável, para uma fé firme. E eles eram solidários, eles tinham tudo em comum, eles não eram egoístas. O egoísmo não fazia parte da vida dos irmãos. O egoísmo não fazia parte daquela vivência da igreja. Os irmãos tinham tudo em comum porque eles não eram egoístas. Mas, em terceiro lugar, a gente vai ver que a generosidade fazia parte daquela igreja. Vendiam as suas fazendas e repartiam com todos.
segundo cada um tinha necessidade. Na igreja havia pessoas com uma condição razoável, pessoas ricas também, e essas pessoas vendiam propriedades para doarem estas propriedades, os valores para a igreja, para que a igreja administrasse através dos apóstolos aquela renda financeira para suprir a necessidade da igreja. Então eles não vendiam suas casas para morar na rua, não, eles vendiam as propriedades que eles tinham para poderem ofertarem para a igreja, para manter a obra de Deus. É sempre bom contribuir, é sempre bom ofertar. Isto agrada a Deus, isto abençoa a obra de Deus. Nós precisamos de contribuições, a obra missionária precisa, a igreja local precisa, a obra de Deus ela precisa de recursos financeiros. E Deus levanta pessoas generosas para ajudar. Que Deus te abençoe, multiplique as bênçãos na sua vida, você que tem contribuído, ofertado, você que tem sido generoso, que Deus recompense você. E a igreja primitiva, a vivência dos irmãos, eles aprenderam a louvar a Deus. E louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Eles louvavam a Deus, eles tinham louvor, eles reconheciam as obras de Deus, e à medida que eles faziam isso, a Bíblia diz que eles caíam na graça do povo, eles davam bom testemunho diante do povo, testemunho maravilhoso de crentes, de salvos, de uma igreja abençoada, de uma igreja que honrava a Deus, e o Senhor acrescentava as almas à igreja, o Senhor multiplicava o número de salvos. Que nós aprendamos com esta igreja a vivermos o melhor de Deus, no sentido de vivência que Deus tem a nos apresentar na sua palavra. Você que faz parte de uma igreja local, deixa eu te falar algo aqui. Uma igreja local, modelo de igreja local, no Novo Testamento, modelo de igreja local, de uma vivência maravilhosa. A igreja local é um grupo de irmãos em uma certa região que se reúne em nome de Jesus, para adorar a Deus, para servir a Deus, para glorificar a Deus. Nós vamos ver tantas igrejas locais no Novo Testamento, a igreja de Éfeso, a igreja em Tessalônica, a igreja em Bereia e tantas outras igrejas que eu poderia citar aqui, mas o modelo é o mesmo. A igreja é um grupo de irmãos que se reúnem, que vivem em comunidade. E estes irmãos, eles têm uma liderança, estes irmãos, eles celebram a ceia, batismo nas águas, têm disciplina, têm oferta, tem evangelização, tem obra missionária. E estes irmãos, acima de tudo, eles trabalham pelo bem-estar e sucesso da igreja local. Você que está numa igreja local, aprenda isso. Você tem responsabilidade na sua igreja local para trabalhar pelo seu bem-estar e pelo sucesso desta igreja local. É uma responsabilidade. Não que não possamos ajudar outras igrejas, mas é a nossa responsabilidade local contribuir no local que nós estamos congregando, no local que nós estamos ali residindo, trabalhando para Jesus, contribuir para o bem-estar e sucesso desta congregação local, como os irmãos em Jerusalém, eles contribuíam para o bem-estar, para o crescimento, para o sucesso da congregação local. Deus te abençoe, que esta palavra sirva de referencial para nós melhorarmos a vivência da igreja que nós participamos. Quero orar por você. Pai, abençoa este teu filho, esta tua filha, de maneira poderosa, em o nome de Jesus, seja abençoado. Eu ministro a bênção de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu lar. Que Deus te dê sabedoria para você viver melhor a cada dia e mais abundante na presença de Deus. Amém. Até a próxima mensagem, que estarei falando sobre Atos dos Apóstolos.